Protesto de caminhoneiros para rodovias em várias partes do país. Em Minas, a desolação de quem perdeu tudo. De um segundo para o outro vai tudo embora. Mineradora das barragens que se romperam foi alertada desse risco pelo Ministério Público. Violência dos homens mata 13 mulheres por dia no país. E os perigos do sal? O ideal seria uma colherzinha de chá como essa. Olá, boa noite para você. Nós abrimos essa edição do Jornal da Record com as novidades sobre o rompimento das barragens em Minas Gerais. O governo do estado informou hoje que as atividades da mineradora estão suspensas na cidade de Mariana. 5 pessoas morreram, mas esse número, infelizmente, pode ser muito maior. A reportagem é de Luiz Gustavo. Os corpos estão sendo levados para o Instituto Médico Legal em Belo Horizonte. Um foi identificado pela aliança de casamento. Sileno de Lima, de 47 anos, trabalhava como motorista de uma empresa terceirizada a serviço da mineradora. A senhora que aparece no vídeo é Dona Darcy Francisca dos Santos, de 66 anos. A aposentada já recebeu alta do hospital, mas não quer falar sobre o acidente enquanto não tiver notícias do neto. Tiago Damasceno Santos, de 7 anos, está na lista de desaparecidos. Na hora que ele chegou, que a água chegou, ele começou a gritar: Jesus, Jesus, me salva. A maioria das vítimas saiu às pressas só com a roupa do corpo. Não deu tempo de pegar identidade nem CPF. Por isso, a Polícia Civil montou um ponto de apoio aqui na Câmara de Vereadores para que os desabrigados possam tirar uma segunda via dos documentos pessoais. Se Deus quiser, a gente vai conseguir tudo de volta. 2 anos atrás, quando a mineradora pediu a renovação da licença da barragem, um laudo técnico encomendado pelo Ministério Público de Minas Gerais apontou problemas na represa. O documento faz várias recomendações a Samarco, entre elas a apresentação de um plano de contingência em caso de riscos ou acidentes e uma análise de ruptura. Ontem, depois de sobrevoar a região pela segunda vez, o governador Fernando Pimentel falou sobre o assunto. Essa barragem que rompeu tinha sido objeto de uma auditoria externa que atestou a durabilidade, a confiabilidade dela. O Ministério Público Estadual abriu inquérito civil para investigar as causas do acidente. 7 promotores acompanham o caso. As medidas elas serão discutidas na quarta-feira pela manhã com todos os membros do Ministério Público Estadual que compõem essa força-tarefa e Ministério Público Federal para a gente averiguar quais são as providências imediatas a serem tomadas. Mas nenhuma punição será capaz de apagar a memória dos que viram o caos de perto, como este homem que não quer mostrar o rosto por ser funcionário da mineradora. Ele estava na barragem na hora do acidente e conta que testemunhou a morte de vários colegas. Só vi grito, desespero, tudo desabou. Tem mais gente que as pessoas pensam, eles não estão divulgando. Diz mais, as barragens foram vistoriadas horas antes de se romperem. Teria dado tempo de avisar todo mundo e evacuar a região. Eu acho que se eles quisessem, eles não tivessem nenhum problema com as pessoas, teria tirado todo mundo a tempo, até do município. O repórter Vinícius Araújo acompanhou o trabalho de resgate dos bombeiros em Bento Rodrigues, o distrito mais afetado pelo desastre. No vilarejo, coberto pela lama, ele encontrou antigos moradores que perderam tudo em poucos instantes. Aqui a gente faz esse deslocamento para fazer os que a gente chama de cones de odores. O esforço dos bombeiros é para encontrar os desaparecidos na enxurrada de lama que varreu Bento Rodrigues. O militar desloca em 4 apoios, com uso de bastão de tato, para deslocar e para verificar a profundidade e localizar possível vítima. Tira o bastão, desloca para outro ponto, aquele cone fica no local. Posteriormente, se subir algum odor de vítima ou algo assim, os cães farejadores do Corpo de Bombeiros vêm posteriormente e conseguem localizar melhor com o faro.
Desde quinta-feira, 40 militares do Corpo de Bombeiros fazem este tipo de trabalho aqui em Bento Rodrigues. Eles estão espalhados em vários pontos do distrito para tentar encontrar os desaparecidos. Nesta rua ficava o centro de Bento Rodrigues. Ao invés das casas dos moradores do povoado, apenas ruínas, um amontoado de escombros e lama. Alguns animais continuam por aqui. Nesta casa, encontramos um cão. Em muitos pontos, caminhar ainda é um perigo. A lama não secou. Olha só, a gente observa que tem um morador aqui na janela desta casa que está completamente cercada pelo barro. Senhor, essa era a moradia do senhor? Aqui é. O que o senhor está procurando aqui? Documento do terreno, estava dentro desse guarda-roupa. E tinha o dinheiro também que estava dentro de uma caixa desse guarda-roupa, mas parece que ele virou o contrário. Estava na parte de cima. Que as roupas estavam na parte de baixo, as roupas estão aqui, acho que ele virou o contrário. Ou seja, se perdeu tudo aí. Tá, tudo. Há quanto tempo o senhor tinha essa casa aqui? Uns 35 anos. Eu construí. Morava aqui com a família? É, morava aqui com a família. Como é que é olhar para isso agora? Muito difícil, gente, tá vendo? Muito. Os relatos de quem consegue chegar aqui ao distrito e encontrar o patrimônio dessa maneira é esse. É muita tristeza. Eu fico aborrecido que eu gostava demais dos meus cachorros. Apoiado no que sobrou da cerca, o homem chora. Este é o lugar onde ele sempre morou. Era o lugar que eu tinha, que eu construí minha família. Eu não consegui ser um homem honesto, um homem do bem. E agora, não sei onde eles vão levar nós, o que vai acontecer com a nossa vida. Os moradores da comunidade de Cláudio Manuel estão isolados desde o rompimento das barragens de Mariana. E em Ouro Preto, distrito de Antônio Pereira, que se sente ameaçado à beira de outra barragem, como mostra o repórter Luiz Carlos Azenha. O pedreiro Vanderlei usa sua experiência para avaliar o risco. Conclui que se a barragem romper, sua casa será atingida. Se chegar água aqui, não tem como nem escapulir. Esta é a represa de Timbopeba, em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto. São 5.000 pessoas vivendo abaixo de uma barragem que acumula um mar de lama. São os rejeitos da extração do minério de ferro. Estas imagens feitas por um morador comprovam o que preocupa a comunidade. A barragem está quase cheia. Em breve, se ela voltar a receber rejeitos, seria necessário fazer um alteamento, ou seja, aumentar ainda mais a parede da barragem. Vocês moram muito perto dessa barragem aqui, né? Ficam preocupados um pouco? Muito preocupado, né? Está aumentando a barragem. Já aumentou várias vezes? Já. Tem plano para aumentar mais 7 metros dela. A preocupação dos moradores de Antônio Pereira faz sentido, agora que é possível avaliar melhor os danos causados pelo rompimento das barragens da mineradora Samarco. Estamos em Cláudio Manuel, 50 quilômetros rio abaixo de onde começou o tsunami de lama. O Rio do Carmo, que tinha águas claras, ficou assim, destruído de ponta a ponta. Encontramos uma família contando o prejuízo. Ali é seu sogro? Meu sogro é minha sogra, destruiu tudo. Acabou. Acabou, né? Meu pai estava teimoso, ele não queria sair, que ele achava que ia ser uma enchente normal. E ele, não, a minha casa é alta, não vai atingir. O médico da região passou por aqui e disse que essa lama é altamente tóxica. A mineradora disse que não, mas o médico disse que sim. E aí a família tirou a criança de 3 anos de idade daqui para que a criança não pisasse, não brincasse no meio dessa lama. Aqui caiu uma ponte, várias estradas estão bloqueadas pela lama, famílias inteiras permanecem ilhadas. Encontramos Reginaldo abrindo uma picada que permite a ele chegar em casa. Vizinho do Reginaldo, olha só o automóvel que aconteceu com ele. Tá dando para ver o barro lá dentro do automóvel? O carro está enterrado, máquina de lavar. Mais um trecho de caminhada pela mata e chegamos. Das poucas coisas que ele salvou, o automóvel.
estacionou aí, ó. Na parte alta. De repente, parece que o peso das emoções que acumulou nos últimos dias desaba sobre Reginaldo. Essa aqui já é a lama da enchente, né, Reginaldo? Isso. E ali era a sua casa. Que impressionante, hein? Conseguiu salvar alguma coisa? Não. Felizmente acabou tudo. Leva a vida, conquistar alguma coisa. De um segundo pro outro vai tudo embora. Os bombeiros fizeram vistoria na barragem de Antônio Pereira e descartaram por hora o risco de colapso. Os rejeitos das barragens rompidas já chegaram a Governador Valadares, que fica a 300 quilômetros de distância do local do desastre. Vamos ao vivo até Mariana, onde o repórter Álvaro Zanotti tem as últimas informações para a gente. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Adriana. A lama gerada pelo rompimento das barragens continua avançando pelo Rio Doce. Já atingiu 11 cidades. Hoje, a captação de água foi interrompida em Governador Valadares e o fornecimento está prejudicado, já que os reservatórios da cidade só têm condição para fornecer água para a população até amanhã. Centenas de peixes também têm morrido na lama por falta de oxigênio. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente anunciou um embargo de todas as atividades da mineradora em Mariana. A suspensão será mantida até que se apure todos os danos causados à saúde da população e ao meio ambiente. De Mariana, em Minas Gerais, Álvaro Zanotti. Muito obrigada, Álvaro. Agora vamos mudar de assunto. Caminhoneiros fazem protesto e bloqueiam rodovias pelo país. O movimento é independente e foi criticado por sindicatos da categoria. Os mineiros enfrentaram o bloqueio da rodovia Fernão Dias em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. Protestos na Bahia e Rio Grande do Norte. Nós estamos há 10 anos trabalhando com os mesmos valores de frete. Então nós não temos condições de seguir adiante. Em São Paulo, os caminhoneiros pararam a marginal do Rio Tietê. Tudo que tem passou num caminhão. O Brasil depende do caminhão e nós somos marginalizados. Os protestos atingiram também o Tocantins, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os caminhoneiros reclamam da alta de impostos e querem a ajuda do governo federal no financiamento das dívidas junto aos bancos privados. O grupo exige ainda a alta do valor do frete e a diminuição do preço do óleo diesel. Os manifestantes dizem ser independentes. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos não apoia o protesto. Que não existe uma pauta dirigida aos interesses dos caminhoneiros. Em Brasília, o governo avaliou a paralisação dos caminhoneiros como política. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, respondeu às críticas do ex-presidente Lula e de petistas sobre as ações da Polícia Federal. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Cardoso falou sobre sua relação com o ex-presidente. Vejo muitas especulações, mas Lula tem todo o direito de não gostar de mim. Só não posso dizer quais são as razões. E respondeu à pergunta se o ex-presidente tem uma expectativa equivocada sobre o papel dele. Nunca recebi críticas diretamente do ex-presidente Lula. O que posso dizer é que tenho a consciência tranquila e que respeito a lei. Jamais irei interferir no mérito de uma investigação, só quando houver comprovados indícios de ilegalidade e de um comportamento indevido. E termina a entrevista afirmando: a presidente jamais me pediu que obstasse uma investigação. O que ela sempre me pergunta é: há algum abuso? Alguma ilegalidade? A defesa do presidente da Câmara para as acusações de manter contas secretas no exterior foi considerada politicamente frágil pelos colegas da casa. Na contagem regressiva para o fim de ano, a crise envolvendo Cunha preocupa o Palácio do Planalto. Na reunião de coordenação de governo, a presidente Dilma definiu a prioridade: acelerar as votações de medidas econômicas no Congresso. Sem elas, o governo vê risco de contaminação da economia em 2016, com o desequilíbrio nas contas públicas. O risco de fechar o ano sem aprovar os projetos que corrigem as contas do governo fez o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, apelar para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, num telefonema. O deputado tem uma explicação simples para o problema. O governo é que não teria votos suficientes
para aprovar os seus projetos. Cunha, que enfrenta processo de cassação no Conselho de Ética, tornou públicos os pilares de sua defesa. Sustenta que o dinheiro descoberto na Suíça é administrado por terceiros e confirmou que usufrui do patrimônio. Reservadamente, alguns deputados avaliam que a declaração soou como confissão de culpa. Do ponto de vista político, é difícil compreender como esse volume de recursos não atendeu pessoalmente o presidente da Câmara. Se a minha defesa conquista ou não conquista, se ela ganha ou não ganha, isso faz parte do processo. Eu vou ter que apresentar minha defesa com fato real. Veja a seguir, a Agência Internacional Antidoping pede expulsão da Rússia do atletismo. E ainda hoje, na nossa série especial, o sal virou moda, vem de todos os cantos do planeta. Mas é o vilão das doenças do coração. Saiba como acertar na dose. Em Israel, uma brasileira é presa acusada de tráfico internacional de drogas. 24 quilos de cocaína pura, embalados e escondidos dentro de 2 malas. Segundo a polícia israelense, foi a maior apreensão da droga em posse de uma única pessoa no país. Cleiciane Nascimento Alencar, de 38 anos, morava no Acre e foi presa no aeroporto de Tel Aviv. Ela aceitou colaborar com as investigações e levou a polícia até o receptador. A advogada da brasileira, Galit Bashir, alega que, apesar de saber que trazia a droga, a acusada não tinha ideia da quantidade. Cleiciane está presa nessa penitenciária feminina em Tel Aviv, onde deverá permanecer até o final das investigações. Amanhã ela vai se encontrar pela primeira vez com um representante da Embaixada do Brasil. A polícia suspeita que a brasileira foi usada por traficantes internacionais de droga, já que o passaporte dela foi emitido na Bolívia. E essa é a primeira vez que ela viaja para fora do país. A Federação Russa de Atletismo pode ser banida do esporte por causa de um escândalo de doping. A denúncia faz parte de um relatório divulgado em Genebra. A Agência Mundial Antidoping pede a suspensão da Rússia de todas as competições internacionais de atletismo no ano que vem, inclusive das Olimpíadas no Rio. A federação do país é acusada de destruir mais de 1.400 amostras de sangue e ainda subornar dirigentes para encobrir o uso de substâncias proibidas pelos atletas. O relatório sugere que o esquema tinha consentimento do governo. A Interpol anunciou que vai ajudar nas investigações. Veja a seguir, estudo mostra que homicídios contra as mulheres cresceram 21%. E também na reportagem especial, comemos o dobro de sal recomendado pelos médicos. E o coração reclama. No Rio de Janeiro, um menino de 6 anos morreu eletrocutado num parque de diversões que não tinha alvará para funcionar. Um fio desencapado. Essa é uma das principais pistas que a polícia tem para investigar a morte do menino de 6 anos que foi eletrocutado num parque de diversões no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. Era noite e chovia. Samuel Goulart Freire dos Santos estava indo embora com a família quando resolveu entrar na fila deste brinquedo. O menino estava encostado no corrimão quando recebeu a descarga elétrica. Eu tentei pegar ele e também tomei um choque, mas aí eu fui de novo, aí na segunda tentativa eu consegui tirar e já praticamente já caiu morto. Outra criança de 8 anos também foi atingida, mas foi salva pelo pai. Para a polícia, a informalidade e o improviso estão por trás desse acidente. O parque começou a ser montado há pelo menos 2 semanas e durante todo esse tempo nenhuma autoridade veio fazer a fiscalização. Para piorar, os peritos criminais detectaram em vistoria que as instalações elétricas não estavam de acordo com as normas de segurança exigidas por lei. Em 2011, 2 adolescentes morreram num parque de diversões que também não tinha alvará. Os responsáveis pelo parque onde morreu Samuel irão responder pelos crimes de lesão corporal culposa e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Vamos falar agora de um assunto preocupante. Em uma década, o número de homicídios de mulheres cresceu 21% no Brasil. A maioria das vítimas é jovem e negra. Ana Carolina, Luane, Isabela, todas vítimas dos próprios companheiros, na semana passada, fazem parte de uma estatística assustadora. 13 mulheres são mortas diariamente no Brasil.
Ingrid escapou por pouco do ex-marido. Eu apanhava calada, não contava pra minha família, ninguém sabia, fugi de lá, porque senão ele tinha me matado. A secretária mora em Alexânia, cidade do interior de Goiás, com a segunda maior incidência de homicídios de mulheres no Brasil. Aqui, a delegacia não tem nem mesmo atendimento especializado para elas. De acordo com o mapa da violência divulgado hoje pela ONU, esse tipo de crime tem características bem definidas aqui no Brasil. A vítima costuma ser negra, adulta e, na maioria dos casos, é morta pelo próprio parceiro dentro de casa por motivos banais, como ciúmes. Um outro dado chama a atenção. Em uma década, o número de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, enquanto os casos envolvendo mulheres negras cresceram 54,2%. Entre os 83 países pesquisados, o Brasil ficou com a quinta maior taxa de mortes, atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. – 150 policiais começaram uma operação para desocupar a região da Serra da Borda, em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. No local funciona um garimpo ilegal que já atraiu 7 mil pessoas em busca de ouro. A Ford decidiu paralisar sua produção durante 10 dias em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Com a queda nas vendas, os pátios estão lotados. Também haverá uma pausa na produção de Camaçari, na Bahia. Um homem morreu depois de ser atingido por um raio em São Paulo. Ele estava na laje de casa quando a chuva começou. Bombeiros tentaram reanimar o rapaz, mas ele não resistiu. Durou pouco a passagem de Doriva no São Paulo. O técnico foi demitido e Milton Cruz assume o time até o fim do ano. Depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, 2-1 para o Cruzeiro, o São Paulo dispensou Doriva após 7 jogos no comando da equipe. O time ainda busca uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. Temporais voltam a atingir o sul do Brasil nesta semana. Amanhã chove em quase toda a região. Em 24 horas, algumas cidades gaúchas podem receber o volume de água esperado para 3 semanas. A chuva pode vir acompanhada por ventos e granizo. Também chove forte entre Amazonas e Roraima. No sudeste e no centro-oeste, as pancadas são isoladas. Entre o norte de Minas e a maior parte do nordeste, uma massa de ar seco deixa o tempo firme e ensolarado. À tarde será muito quente em Campo Grande, com máxima de 35 graus. Em Salvador, calor com 32 graus. Em São Paulo, sol e pancadas de chuva à tarde. A temperatura sobe e chega a 30 graus. Em João Pessoa, faz 29. Em Rio Branco, 34. Em Porto Alegre, chuva e tempo abafado. E a máxima é de 26. Sal, açúcar e farinha. A nossa série especial dessa semana traz alertas importantes sobre esses 3 itens que estão praticamente em todas as receitas. Começamos com o sal, que anda de mãos dadas com doenças do coração. Os picos que estão entre os mais altos do mundo se espalham por 7 países. As pedras extraídas daqui podem ter um tom rosa claro ou um escuro profundo por conta de formações vulcânicas. Mas qual seria a relação do Himalaia com a saúde dos brasileiros, apesar de milhares de quilômetros de distância? Mesmo num dia de chuva, nublado como hoje, é movimentada a zona cerealista de São Paulo. Até bem pouco tempo, um reduto exclusivo para atacadistas e comerciantes. Mas hoje o que se vê é uma invasão do varejo de consumidores comuns. Filas nos caixas e filas também de carrinhos lotados de produtos naturais. Ervas, farinhas e sais de vários cantos do mundo. Se você só conhecia aquele de cozinha, das salinas, da água do mar, vai se surpreender. O sal do Paquistão, o sal negro, esse é um dos sal mais vendidos no mundo, o sal do Himalaia. Diferentes cores, composições, preços também. O rosado do Himalaia, que tem metade do teor de sódio, custa 14 vezes mais que o comum. O negro do Paquistão e sua origem vulcânica, quase 50 vezes mais.
E alguns tipos do chamado flor de sal, numa versão mais light, quase R$100 o quilo. Apesar do preço salgado, todos considerados mais saudáveis. O que parece um luxo também tem procura na venda do Heraldo, num bairro afastado de São Paulo. Ele começou com pouco, mas hoje está sempre na zona cerealista para repor os produtos. Esse lá na periferia, dona de casa, o pessoal, porque como a gente vende a granel, então tem a opção de levar a partir de 100 gramas, então é acessível para qualquer um, né? Mas para ser saudável, o importante mesmo é a quantidade. Uma pitada é o indicado em qualquer receita, mas no Brasil temos preferido a sugestão de sal a gosto. São quase 800 mil toneladas por ano. Se ficar mais fácil, imagine 24 mil carretas enfileiradas, todas carregadas de sal. É o que comemos entre um Réveillon e outro. Culpa do saleiro na mesa? Nem tanto. Cerca de 80% do sal que ingerimos vem embrulhadinho, disfarçado. Olha o rótulo e escolha o que tenha menos sódio. Não vá pelo paladar de não ser ou não muito salgado. Eleito como vilão, é preciso saber que o sal tem lá o seu valor, e não é pouco. Ele desempenha papel fundamental no organismo. Mantém o volume de líquidos no corpo, evitando a desidratação. É participante ativo em funções básicas, como a contração muscular, impulsos nervosos, ritmo cardíaco e o bom funcionamento do cérebro. O ideal seria consumir no máximo 5 gramas do produto por dia, o equivalente a uma colherzinha de chá como essa. O problema é que os brasileiros exageram. Consumimos mais do que o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Um hábito perigoso que tem consequências graves. Foi o que aconteceu com a Adriana. Ela só descobriu que tinha pressão alta quando foi internada há 2 anos com suspeita de infarto. E quando a enfermeira foi medir a pressão, ela falou: nossa, sua pressão está alta e você está com taquicardia, que é coração acelerado. Eu falei: nossa. A pressão alta costuma passar despercebida. No caso de Adriana, deu alguns sinais de alerta. A minha visão, ficava um pouco turva. Nossa, não estou enxergando direito, eu já fiz exames, nas vistas não tinha nada. Às vezes me dava tontura e a dor de cabeça constante. Em menos de 10 anos, Adriana ganhou 30 quilos e virou uma bomba relógio, ainda mais perigosa por conta da ansiedade. Tenho vontade de ser uma outra pessoa, de estar mais magra, de ter uma vida mais saudável. E ela vem tentando. Cortou o refrigerante, mudou a dieta, trocou lanches por refeições feitas em casa e sem uma pitada de sal. Bem diferente de antes. Colocava, virava, mexia, colocava. Colocava mais e às vezes no prato. No prato também. Com medo do puxão de orelha, Adriana cometeu outro erro. Fugiu do cardiologista, pelo menos até agora. Acompanhamos a vendedora em uma consulta que, no caso dela, deveria ser de rotina. Dona Adriana, prazer em vê-la. Dona Adriana, quanto tempo que eu não lhe vejo? 2 anos. Não é bem isso que a gente recomendou para a senhora. A medição mostra que a pressão está controlada, mas ela não passa no teste da balança nem da fita métrica. Está 97 o abdômen da senhora, o abdômen não pode passar de 80. Meu Deus. Lembrando que essa gordura é uma gordura ruim, é uma gordura visceral. Que não ela sai. vai exatamente para a região que não deveria, fígado, pâncreas. A vendedora está visivelmente abalada com a notícia. Tentei, mas não consegui. E vamos conseguir agora. Daqui pra frente. É lógico que nós vamos conseguir. Tentar de novo, né, doutor? Não, nós vamos conseguir, não vamos tentar. Ela já tem a pressão controlada e agora nós vamos controlar esse resto. É isso. Todos os anos, cerca de 400 mil pessoas morrem no Brasil por conta de doenças cardíacas. Em quase metade dos casos, o problema está relacionado à pressão alta. A gente tem
um excesso de sal e o coração é obrigado a trabalhar mais. E se a pessoa tiver uma predisposição, ou tabagismo, ou pressão alta, ou colesterol, vai formando placa e isso evolui de maneira mais rapidamente. O sal contribui, inclusive, para piorar tudo isso. E aí o sangue, que aqui passa de maneira tranquila, aqui a gente acaba percebendo que tem uma dificuldade maior, porque tem um obstáculo. Depois do susto e do choro, Adriana sai do consultório empenhada. Quer dar mais um passo em direção à saúde. Mas agora eu não posso subir mais. Não. Que bom. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O Jornal da Record de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição na íntegra, acesse R7 Play. Fique agora com o programa Xuxa Meneghel. Vamos seguir juntos essa semana. A gente te espera amanhã. Até lá. Boa noite, até amanhã.